Olá bruxos, olá bruxas, espero que todos estejam bem. Trazer mais um vídeo aqui para vocês sobre os planetas, né? E como esses planetas nos ajudam nos nossos processos aí dentro do luciferianismo. Hoje eu vou falar sobre Júpiter, né? Esse planeta que é benéfico, é o planeta expansor. Enquanto Saturno, a gente já aprendeu que Saturno ele restringe, Júpiter já ao contrário, Júpiter ele expande, né? Júpiter ele é filho de Saturno, né? O filho que sobreviveu, né? De acordo aí com o mito, é o filho de Saturno que destronou Saturno, né? E é onde ele vivenciou esse momento de isolamento, né? Saturno. Porque Júpiter tem essa conotação de trono, de realeza, de nobreza, né? São só mitologias, né? A gente sabe que uma energia complementa a outra em todas as divindades, e essas energias têm a sua importância e lições que a gente precisa. A gente aprendeu que, apesar de Saturno ser esse planeta com lições muito duras, ter essa conotação de ser um planeta maléfico, né? E até o próprio mito, os próprios mitos aí de Saturno são um pouco pesados, são extremamente necessários aí para o nosso desenvolvimento, a nossa expansão de consciência, né? Uma energia vai complementando a outra e cada uma traz aí as suas lições. Júpiter é um planeta expansor, então ele é um planeta altamente benéfico, né? Então ele traz aí a boa sorte, ele traz aí a expansão de consciência, ele traz a estabilidade financeira. Por quê? Porque tudo que Júpiter toca, a energia de Júpiter é aquela energia que expande, que cresce. E o que é que isso tem a ver com o luciferianismo? Pois é, aquele momento, primeiramente as magias com Júpiter são magias para crescimento espiritual, crescimento financeiro, para boa sorte, para também beleza, magnetismo, né? É um planeta altamente benéfico. Então, quando a gente quer atrair toda sorte de coisas para a nossa vida, a gente pode se conectar com Júpiter. E no quesito luciferianismo, o que é que ele ajuda aí na filosofia luciferiana? Ele nos ajuda na expansão de consciência, ele nos traz as lições pelo excesso. Mas que excesso é esse? Não é um excesso ruim, é o excesso de quê? Da expansão, de você ampliar aí o seu mental, ampliar a sua visão. Então, a lição de Júpiter, a energia de Júpiter dentro do luciferianismo, dos nossos processos aí de autoconhecimento, é você crescer sem medo, é você ter a certeza que você pode se expandir cada vez mais e crescer sem medo de escassez, né? A escassez é um sentimento que te limita, o medo é um sentimento que te limita, que te restringe. Então, Júpiter, ele nos ajuda a quebrar essas barreiras, né? E a expandir. E nessa expansão, a gente manifestar o nosso máximo potencial, né? Júpiter fala muito de crescimento financeiro. Então, magias para estabilidade financeira, para equilíbrio aí das suas finanças. Quando você quer manifestar aí o dinheiro, Júpiter é excelente para esse tipo de magia. E dentro do luciferianismo a gente precisa dessa expansão para que a gente amplie cada vez mais a nossa visão, né? Diferente de Saturno, que ele dá uma visão restrita das coisas com foco, com disciplina, que a gente precisa desse foco, dessa disciplina, é necessário para ter maturidade, ter uma base forte. Júpiter traz essa expansão e essa liberdade que também é uma expressão do ser luciferiano, por isso que tem essa associação. Então, com o luciferianismo e aí em Júpiter, a gente tem a possibilidade de expandir a nossa consciência sem medos, sem amarras. A gente expande no sentido de ir quebrando barreiras e aumentando a nossa visão e o nosso merecimento. Então, é aquela visão ampla e o nosso entendimento também do universo como um todo. Então, Júpiter nos dá essa consciência do macrocosmo, né? Das leis universais, das energias grandiosas, né? Que regem a nossa vida. Ele nos ensina que muitas vezes na expansão e no excesso
vem aí as lições, né? Porque tudo que você expande, né? Tudo que você aumenta aí a sua visão, você tem uma compreensão melhor. Por isso que ele, associado aí com o luciferianismo, ele traz grandes lições, né? E magias, né? Com esse planeta, né? Com Júpiter, que é um planeta benéfico. O dia de Júpiter é a quinta-feira. A cor sagrada de Júpiter é o azul. Então, todas as magias que a gente quer expandir, né? Tudo que a gente quer expandir na nossa vida, tudo que a gente quer que cresça. Júpiter também está associado muito à religião, à espiritualidade, né? Mas o lado positivo, o lado da expansão da consciência, o lado do... Por isso que é importante associar com o luciferianismo, porque essa expansão de Júpiter, ele vem nos auxiliar a quebrar essas barreiras. Por isso que ele tem essa associação com a espiritualidade também, né? Então, Júpiter, ele é o que está ali sentado no trono, né? Ele tomou o trono do Pai, né? E ele reina, né? Soberano, né? E expansor. E se a gente quer sentar no nosso trono, a gente precisa expandir a nossa consciência, a gente precisa expandir aí os nossos horizontes, a nossa visão, os nossos limites, né? A lição que Saturno traz é a lição da maturidade, é a lição da restrição, né, da disciplina. E Saturno nos fortalece bastante. A lição que Saturno traz se você se quebra com qualquer coisinha na primeira dificuldade, então você não tem uma maturidade. Se você na primeira dificuldade você desiste, se no primeiro desafio você já se quebra, você já se desequilibra, então você não alcançou a sua maturidade real, a sua iluminação real, né? Então a gente precisa de Saturno para ter essa base. E o oposto, que é Júpiter, a gente precisa para quê? Para que a gente expanda aí as nossas barreiras. Saturno restringe e nos ensina, muitas vezes pela dor, as lições mais duras. Júpiter já é o oposto de Saturno. Ele nos ensina pela expansão, ele nos ensina por quebrar as barreiras, quebrar os limites, por ter essa liberdade que Lúcifer traz pra gente, mas uma liberdade com consciência. Então você cresce, você se expande, você busca novos horizontes, né? Você tem um olhar amplo sobre tudo, sem medo. Então é aquela barreira que você ultrapassa, mas que você continua caminhando sem medo, porque você está com a visão ampliada, você está com a consciência expandida, que tem tudo a ver com o luciferianismo, né? Que o Lúcifer é a expansão de consciência, é o nosso encontro com a nossa verdadeira luz, a nossa máxima potência. E todas as magias que a gente quer, todas as magias para crescer, a gente pode usar a energia de Júpiter, associadas aí com outros planetas, dependendo da sua intenção, dependendo do seu objetivo. Por exemplo, quadrado de Júpiter, né? É muito fácil de achar na internet, são quadrados muito antigos. Não são quadrados, não são selos, não são pentáculos das chaves de Salomão. É outro tipo de sigilo, de selo. Ele é baseado na numerologia, então ele já tem aí um poder, né, toda a simbologia e energia de Júpiter. E você pode associar a magias. Se você quer que o seu dinheiro cresça, se você quer que a sua fé, né, aumente, se você quer expandir a sua consciência, se você quer amor próprio, né? Júpiter também fala sobre amor próprio, também sobre você se amar, sobre você melhorar aí a sua autoestima, melhorar o seu otimismo diante da vida. Então, por ele ter essa conotação de ser um planeta benéfico e expansor, ele vai crescer as coisas boas que você tem em você, né? Que muitas vezes a gente foca naquilo que a gente tem de negativo, e isso é muito ruim, né? A gente tem sim que ter consciência dos nossos defeitos, das nossas falhas, das nossas limitações, mas Júpiter nos faz olhar para aquilo de bom que a gente já construiu, para aquilo de bom que a gente tem dentro da gente, as nossas qualidades e as nossas virtudes. Então Júpiter ele faz crescer aquilo de bom que a gente já tem, as nossas virtudes, as nossas benesses. Então, depois de processos dolorosos, depois de lições duras,
E, enfim, depois do que a gente ultrapassa e supera os nossos desafios, é interessante a gente se conectar com Júpiter. É interessante fazer essa análise do que eu já aprendi, do que eu conquistei, o que eu cresci, né, como ser humano, enfim, dentro de todos os campos, seja o mental, o emocional, o espiritual. Júpiter vai te ensinar a olhar para você com amor, né? Vai te ensinar a se olhar com esse amor, com essa gentileza, né? Porque para você não olhar só as suas partes feias, a gente tem uma tendência natural a se cobrar muito, a se paralisar, né, por se cobrar demais. Então, essa cobrança excessiva que muitas vezes a gente tem com a gente mesmo nos limita, nos paralisa, impede a gente de avançar. Por quê? Porque a gente não consegue olhar para as nossas conquistas, para o que a gente tem de bom, né? E muitas vezes isso que tem de bom na gente, muitas vezes fica ali adormecido, fica escondido. Então Júpiter, ele nos ajuda a trazer isso à tona, porque nós somos seres feitos de luz e sombras, né? Todo mundo já sabe disso, a gente é feito de luz, de sombras, é o dia, é a noite, é o quente, é o frio, é os opostos. Só que tem gente que tem uma tendência a olhar só o negativo, né? Como tem gente que tem tendência a olhar só o positivo e não consegue enxergar as próprias sombras, os próprios defeitos. Então, é o caminho do meio, né? Então, Júpiter, ele faz a gente olhar o que a gente já conquistou, as nossas virtudes. Então, se eu tenho uma virtude, se eu tenho ali uma qualidade e eu quero que essa qualidade venha mais à tona, eu quero que outras pessoas também reconheçam, porque Júpiter, ele traz esse reconhecimento, ele traz essa nobreza. Então é interessante utilizar a energia e as magias com Júpiter, seja com cristais, seja com ervas de Júpiter, né? Aqui entra a intuição, entra a intenção da bruxa, né? E a busca por buscar aí as correspondências de Júpiter, né? Mais uma magia simples que a gente pode fazer com Júpiter é uma vela azul, que é a cor sagrada de Júpiter, numa quinta-feira, no dia de Júpiter, na hora de Júpiter, com ervas relacionadas a Júpiter. Então ali você pode usar de cristais, de ervas, de símbolos, né? Usar ali o símbolo alquímico desse planeta de Júpiter para expandir aí o que você quer, né? Muitas vezes, depois de passar aí por um momento difícil, um período de sombras, né? Uma noite escura da alma, é interessante fazer esse exercício com Júpiter. Para quê? Para que a gente busque esse otimismo, para que a gente aprenda a deixar vir à tona o que a gente tem de melhor, né? Não exaltar somente os defeitos, não ficar trabalhando somente nos defeitos e ali nas sombras. A gente precisa olhar para a luz também, olhar para as nossas virtudes, para a nossa sabedoria, para aquilo que a gente tem de bom, que pode acrescentar nas outras pessoas. Então o Júpiter, ele é um grande aliado nisso, no nosso otimismo, no equilíbrio da nossa cabeça, na nossa harmonia como um todo, né? Então as lições de Júpiter são lições mais tranquilas, né? Não são lições tão severas, mas são lições importantíssimas, porque a gente precisa reconhecer o que a gente conquistou, a gente precisa reconhecer as nossas qualidades, né? Isso não é você ser arrogante, isso não é você querer ser melhor do que as outras pessoas, muito pelo contrário, isso faz parte da saúde mental também, né? A gente ter esse reconhecimento, a gente enaltecer o que a gente tem de bom, né? Então Júpiter, ele nos ensina isso, essa expansão de consciência. Ele ajuda a aumentar aquilo que a gente já tem de bom, o nosso otimismo, a nossa boa sorte, o nosso magnetismo. Então é bom abusar dessas magias de Júpiter, né? Especialmente depois de um período como uma noite escura da alma, como uma passadinha ali no abismo, né? Que a gente está sempre ali, né? Caminhando ali entre abismo, noite escura da alma, e ali dá um respiro e vai para a luz, e aí processos e mais processos, entendimentos, desafios. Então Júpiter seria esse respiro, seria esse alívio, né, de positividade, de otimismo e de expansão de consciência, que também é necessário aí no entendimento aí da vertente aí da magia luciferiana.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado aqui da energia de Júpiter, né? Então vamos abusar aí das magias de Júpiter, usando a intuição, né? E usando a intenção, para buscar aí essas associações e para a gente conseguir aí sempre indo manifestando a nossa melhor versão.